sua cidade tem festa junina? Se sim, já deixa um comentário aí, já vai deixando um like. Gente, hoje eu vim falar assim de um assunto meio que já me deixou muitos dias triste. Hoje foi um deles que me deixou um pouco para baixo, mas aproveitei e vim compartilhar com vocês. Algumas pessoas ainda vêm me perguntar como foi que eu descobri que o meu filho, né, que eu estava gestante, estava morto na minha barriga. E, gente, por incrível que pareça, eu descobri nos sonhos. Muitas pessoas que me conhecem sabem que, muitas coisas, quando vai acontecer alguma coisa comigo, ou eu estou prestes a acontecer alguma coisa, eu sonho. E com isso não foi diferente. Me lembro que alguns dias antes de descobrir, eu já estava sentindo uma coisa estranha, né? Assim, como ele mexia, mas não mexia tanto. Então eu disse assim, vou no hospital, né? Vou no postinho pra ver como é que tá o bebê. E chegando lá, eu falei assim, que o nome da moça era Larissa. Falei, Larissa, por favor, você tem como escutar meu filho, porque eu tô achando ele tão estranho. Ela falou assim, e o que aconteceu? Eu falei, não sei, assim, eu tive um susto, mas eu não tô sentindo ele mexendo como antes. Porque antes ele já dava umas batidinhas na minha barriga já, porque eu já tava prestes a fazer 8 meses também. Então ele mexia bastante. Aí ela foi e disse assim, mulher, então senta aqui. Ela tava até saindo pra fazer visita nas casas, mas eu falei assim, por favor, Larissa, só escuta só pelo menos o coração pra ver. Aí foi, né? Sendo que quando eu fui, eu já tava sentindo uma coisa assim tão ruim, já tinha chorado, mas minha mãe não acreditava que eu tinha perdido o bebê. Minha mãe não acreditava. Aí eu dizia, mãe, não existe não, mãe, eu tô sonhando direto tendo esse bebezinho. Alguma coisa vai acontecer. Aí minha mulher, para com as tuas coisas. Eu até comentei com meu ex-marido. Aí nesse tempo a gente tava assim, brigados. Aí eu falei assim, eu acho que tem uma coisa muito estranha comigo, né? Eu falando, aí ele falou assim, o que foi que aconteceu? Eu falei, não sei, eu acho que o bebê não tá mexendo não. Aí ele falou assim, para com as tuas paranoias, porque tu é muito ansiosa. Tem paciência que vai dar tudo certo, né? Eu falei assim, meu filho não tá mexendo, eu tô sentindo que algo de ruim tá acontecendo. Aí eles não acreditavam e de tanto eles ter fé que o meu filho tava bem, eu comecei a colocar aquilo na minha mente, mas no fundo eu sabia que tinha uma coisa estranha. Aí, nesse dia, ela não conseguiu escutar realmente o coração do bebê. Desculpa, gente. Aí sei que ela foi, Larissa fez um encaminhamento pra mim e pro hospital geral. Quando chegou lá, eu fui atendida por uma enfermeira. Só que como eu nunca tinha sido mãe, então eu pensei assim, né? Que podia, né? Eu ia ser mãe de primeira viagem nesse tempo. Aí
ela pegou e me chamou pra sala. Gente, nunca faça isso, nunca faça isso, nunca seja atendida só por uma técnica de enfermagem em um hospital. Quando você for mãe de primeira viagem, sempre espere um médico, nunca faça isso. O que eu fiz? Fui atendida, quando cheguei lá, elas me encaminharam para a sala, né? O escritório lá do escritório do doutor. E quando chegou lá, gente, ela mandou eu me deitar. Perguntou o que eu tava sentindo. E pronto. Eu fui e contei, né, que eu tinha tido um susto, só que eu não tava sentindo o bebê mexendo. E que tinha ido num postinho, o PSF tinha mandado encaminhado eu pro hospital. Gente, toda vez quando eu tô gravando um áudio, ou gravando um áudio no WhatsApp, ou vídeo, eu não sei que abre de boca é esse. Aí eu só sei, gente, que pegou a gente foi, né? Quando chegou lá, que ela começou, aí mandou me deitar. Aí disse assim, começou a examinar, fazendo um negócio lá de escutar o coração do bebê. E nada de escutar, né? E minha barriga era bem grande. Eu era magrinha e a barriga era grande. Aí eu só sei, gente, que pegou e ela não escutou. Não escutou, botou no pé da barriga, botava pro lado da cintura assim, pro outro lado, botava pra cima. Aí ela veio escutar o coração do bebê aqui, ó. E embaixo assim, entre um peito e outro. Veio escutar ali, mas como eu era mãe de primeira viagem, não sabia, não entendia de nada, né? Aí ela escutando a orca do meu coração, né? Gente, ela escutando o coração batendo. Aí eu fiquei feliz, né? Eu falei assim, então graças a Deus, meu filho tá bem, graças a Deus. Já fiquei feliz, minha irmã tava chorando, parou de chorar, minha mãe, todos pararam de chorar, porque todos pensavam que realmente meu filho tinha morrido, né? Mas eu fui pra casa, ainda disse assim, tem certeza? Eu tenho certeza que meu filho tá bem? E a mãe falou assim, tenho certeza absoluta. Aí eu falei, por que não tá mexendo? Ela, olha o que ela disse, gente, porque o bebê tava virado de frente para minhas costelas e ele se mexia, não dava para me sentir. Eu não entendia, né? Aí eu peguei e disse, então tá certo, tá liberada. Não se preocupe, é porque você é mãe de primeira viagem. Todas as mães de primeira viagem são assim, nervosas. Aí eu fiquei, né? Eu falei assim, então tá certo, fui pra casa. Todo mundo feliz, todo mundo, né, alegre, porque meu filho tava bem. E eu no fundo, eu senti um aperto no coração. Aí passou uns dias, minha barriga começou a murchar. E eu comecei a sonhar. Sonhava que estava na praia, quando é feito um tsunami. Depois sonhei, eu só sonhava na praia. Sonhava que ia pra praia, quando é fé, ia passar de um canto para outro, tava alagado. E quando foi assim, mais ou menos uns 15 dias depois que eu já tinha feito isso, sonhei um sonho. Sonhei assim, que eu ia para uma igreja e quando chegava lá, por trás dessa igreja tinha o mar. E o mar é muito brabo, o mar muito brabo. Quem me conhece sabe que eu morro de medo de mar, de praia. Desde que na verdade eu tenho um pânico de praia.
Desde quando eu tinha 14 anos, fui pra praia com o meu ex-marido. Quando chegou lá, eu vi uma pessoa matando outra afogada. Sendo que eu não ia deixar, né? Não deixei, porque apesar de eu ser uma mulher, eu jamais ia deixar ninguém fazer maldade com outra pessoa na minha frente. Jamais. Deus sempre me teve e me deu um coração assim muito bom. Gente, vocês devem estar escutando isso, né? É porque eu tô fazendo assim na minha unha. Porque quando eu tô ansiosa, eu fico fazendo isso. Então, gente, eu só sei que desde esse tempo eu amava a praia. Mas desde esse tempo eu fiquei com um pânico tão grande, que quando eu vou tomar banho até hoje, eu não sei tomar banho de olho fechado. Porque eu penso que eu vou me afogar. Então, eu só sei, gente, que eu peguei e fui, né? Eu ia pra essa praia e quando chegava lá, eu tinha essa praia atrás da igreja. E quando eu vi a praia era como se fosse uma onda gigante, só que a onda vinha e ficava me arrodeando assim, e a água não pegava em mim, eu com a barriga grande, e a água ficava só arrodeando e bem alta e não batia água em mim. E aquilo me dava uma coisa tão assim sobrenatural, porque era um sentimento de medo, de muito medo, porque eu já tenho medo de praia, né? E gestante aí eu sei que eu começava a gritar para as pessoas saírem da água. Só que quando todo mundo saía e eu olhava para trás, eu via tudo escuro e só eu no meio dessa água, e a água não me tocava. Aí eu pensei no sonho, eu falei, se a água não tá me tocando, então eu posso andar. Aí eu pegava e ia em direção à igreja, a praia era atrás da igreja. E quando eu chegava na frente da igreja, a igreja se tornava um hospital. E quando chegava lá, gente, na frente dessa igreja que virava um hospital, eu começava a sangrar, né? A sangrar muito. Aí eu gritava assim, meu Deus, meu filho vai nascer. Aí vinha uma enfermeira. Não tem aqueles negócios que amarra os doidos, que amarra os braços para trás assim. Ela me amarrava com aquilo. E dizia assim, vamos tomar banho. Aí ela pegava e botava eu debaixo de um chuveiro. E quando ela colocava debaixo do chuveiro, que eu olhava para baixo, era só sangue, gente. Só sangue. Isso no sonho, né? Aí eu pegava, ela dizia assim, você vai ter cesáreo. Aí ela pegava, dava uma injeção nas minhas costas. Ela dava injeção, gente, uma injeção tão grande. Ela dava injeção tão grande nas minhas costas. Aí pegava, quando o bebê nascia, gente, a coisa mais linda. Sei que a menina pegava, era uma menina no sonho, era uma menina. Aí eu pegava, eu acordei, né, aperreada. Acordei aperreada e eu só chorava. E minha mãe falou assim, o que foi, mulher? O que foi que aconteceu? Aí eu fui, contei a minha mãe, né, o sonho. Aí eu falei, tá vendo, mãe, no meu sonho, Deus tá mostrando que meu filho não tá bem. Meu filho tá morto. Aí a mãe ia dizer assim, mulher, para que esse teus agouro, mulher. Eu falei, mãe, meu filho tá morto, mãe. Não existe não, meu filho tá morto.
senhora sabe que quando eu venho sonhar, quando eu venho falar alguma coisa, porque Deus tem me mostrado, meu filho tá morto. Aí eu pegava e ficava assim, né, quieta num canto, e eu ficava. Aí mãe dizia assim, mulher, a gente já fez o exame, o bebê tá bem. Eu falei, não tá, mãe. Olha a minha barriga, murcha, não existe isso. Aí eu pegava, gente, eu pegava e chegou o dia do... Aí passou uns dias e chegou o dia do pré-natal. O pessoal se faz uma vez por mês, né? Aí eu fui, quando eu cheguei lá, aí eu fui bem contente, né? Aí pegou ela e falou assim, Larissa, Raquel, e aí, como é que tu tem se sentido? Aí eu falei assim, sei lá, normal, Larissa. Não tô sentindo nada não? Eu digo, tô não. Eu falei assim, só senti uma diferença na barriga, porque minha barriga murchou muito, Larissa. Aí ela foi e falou assim, é o quê? Eu disse, ficou flácida a minha barriga. Ela, tu com aquele barrigão, eu também quando te vi, ela disse a mim que tinha me visto 2 dias antes da consulta. Quando eu te vi 2 dias atrás, eu achei tua barriga mais pequena. Mas podia ser que tu tivesse adoecido, alguma coisa do tipo, né? Aí eu falei assim, adoeci não, eu fui até pra festa, faz uns 5 dias. Aí se fosse mesmo, tu não tá sentindo nada. Eu falei, tô sentindo nada. Aí ela foi e disse assim, deita que eu vou olhar tua barriga. Aí quando ela foi medir, gente, ela se surpreendeu, minha barriga perdeu quase 5 centímetros. Quase 5 centímetros. Ela falou assim, Raquel, tua barriga tá pequena mesmo e mole. Tu não tá sentindo nada, você jura? Eu falei assim, eu juro por tudo mais sagrado que eu não tô sentindo nada. Aí, gente, tá certo. Ela disse, aonde foi que a mulher escutou o coração do bebê? Ela disse, tu tem certeza que tu foi no hospital? Eu disse, tenho, Larissa, foi eu e minha mãe. Você não viu minha mãe falando? Aí ela disse, Raquel, não existe não, eu não escutei o coração do bebê aqui não. Como elas iam escutar desse jeito? Eu falei, não sei, só sei que ela disse que estava escutando e eu escutei batendo. Aí ela disse, mas ela colocou aonde? Aí eu expliquei, né, que ela tinha colocado aqui de baixo, colocou dentro da minha barriga e não escutou. Aí colocou aqui embaixo do peito e escutou. Aí ela, gente, eu me lembro que ela fez assim, ó. Ela fez assim. Quando eu vi ela botando a mão na cabeça, eu imaginei que alguma coisa tinha acontecido. Ela disse assim, Raquel, eu vou botar você pra fazer. E nesse tempo, gente, como eu disse já em outro vídeo, o pai do bebê não me ajudava. Então eu tava passando uma gestação muito precária, porque eu não tinha onde dormir. Minha mãe fazia uma cama. Minha mãe fazia uma cama de roupa dela, porque as minhas roupas estavam na minha casa em Itapororoca. Então eu não tinha onde dormir. Minha mãe botava um monte de roupa e forrava com lençol, e eu tinha que dormir ali na sala porque não tinha canto. Então foi uma gestação muito aperreada para mim. E sem contar disso, eu não vivia bem emocionalmente e nem fisicamente, né? Porque você saber que tem tudo e você passar uma vida aperreada sem ter onde dormir é muito triste. Não tem como você ter paz nem alegria. Então eu ficava só pensando no meu filho quando nascesse, né? Porque tipo, eu já tinha casa, já tinha tudo, mas eu não podia usufruir das minhas coisas. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi que ela pegou, arrumou uma vaga, ligou pro
PAN e o PAN arrumou uma vaga para me fazer uma ultrassom de emergência. E isso era numa sexta-feira e ela marcou já para me fazer na segunda-feira da outra semana. Aí eu fui para lá, era acho que mais ou menos umas 4:30 da manhã, porque era por ordem de chegada e era muita gente. E eu fui, né? Foi eu e minha mãe. Me lembro que quando eu cheguei na sala, que me deitei, a doutora era a mesma do primeiro exame que eu tinha feito, particular. E a doutora falando comigo como se fosse minha amiga. Oi, Raquel, tudo bem? Porque graças a Deus eu tenho esse dom que Deus me deu, das pessoas gostarem de mim. Oi, Raquel, tudo bem? Como é que vai o bebê? Continua tão esperto como na primeira vez? Aí eu falei, eu nem sei, doutora, porque eu já vim fazer esse exame pra gente saber se ele tá bem mesmo. Que elas não estão conseguindo escutar o coraçãozinho dele direito, não. Aí ela foi, então deite. Gente, e quando eu deitei, gente, ela começou a botar aquele negócio gelado na minha barriga, né? Ela falou, mas Raquel, sua barriga tá tão mole. Eu falei, doutora, tá assim. Aí ela foi e disse assim, porque geralmente as pessoas acham, né, que tipo, a mãe vai ver a mudança da barriga e não, algumas mães vão fazer alguma coisa assim, como eu fiz, que fui atrás no hospital e fui no postinho. E tem algumas que não querem e estão nem aí, né? Então, gente, eu no início eu não queria esse bebê, assim, na questão de, tipo, como eu tô falando, não tinha condições, não tinha onde botar ele, não tinha roupa pra ele, eu não tinha condições de ter ele. Mas a partir do momento que ele começou a se mexer na minha barriga, eu comecei a amar ele. E eu fazia, quem me conhece sabe o tanto que eu tava me esforçando para comprar as coisinhas para ele. Muitas pessoas me ajudaram, dava doação de roupa. Foi aí que comecei a voltar a ter minhas coisas. Aí o que acontece? Quando ela começou a escutar, caçar o coração, que lá na ultrassom é diferente de escutar o coração. Na ultrassom a doutora vê o bebê, né? Ai, gente, ela disse assim, me lembro que ela disse assim, Raquel, mas mãe, você não tem sentido o bebê mexer? Eu falei, não sinto mexer, a não ser quando eu vou dormir, que sai do lugar e vai pra outro. Aí ela falou assim, o bebê nem líquido na barriga tem. Desse jeito, gente. Desse jeito que eu tô falando pra vocês. O bebê nem líquido na barriga não tem. E você não tá sentindo nada? Eu falei, tô sentindo nada. Nada, numa dor na unha eu não sinto. Ela disse, não existe isso não. O bebê, gente, pra vocês terem noção, eu tinha feito uma ultrassom um mês antes disso acontecer. O bebê já tava com quase 7 meses. Então, desse período para 30 dias que eu fui fazer esse exame da ultrassom, dava certinho mais de 30 dias. E para vocês terem noção de quanto ele diminuiu e perdeu peso, quando eu bati essa última, ele estava constando como se tivesse 6 meses, sendo que era para constar que tinha 8. Aí eu peguei e falei assim, fiquei calma.
assim, mas você... Ela tornou a perguntar, mas você não tá sentindo nada? Eu falei, não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada, doutora. A não ser uma sensação ruim. Só que ninguém acreditava, ninguém. Você não procurou nenhum lugar pra você ir. Eu falei, eu fui no posto, me encaminharam pro hospital e disseram que meu filho tava bem. Ela disse, isso é uma irresponsabilidade. Como é que um hospital fala que o bebê tá bem, o bebê morto? Não sei como é que você tá por dentro, não. Você pode até morrer. Quando ela disse isso, gente, a ficha foi caindo, sabe? Aí eu peguei e disse assim, mas por que você não tá dizendo isso? Eu disse, minha filha, seu filho tá morto na sua barriga. Você não sabe como ele tá dentro, não. Se eu já tinha feito um exame, como você tem mostrado aqui, na clínica, e ele já era pra estar com quase 8 meses, e você que tá constando nesse exame de hoje, que ele tá com 6 meses, ele diminuiu e perdeu peso. Então ele deve estar em decomposição dentro da sua barriga. Gente, quando ela falou isso, eu dizia só, minha mãe assim, eu dizia assim, mãe, eu não dizia, mãe, a senhora. Eu sabia que meu filho estava morto na minha barriga. Porque, gente, é uma sensação que só uma mãe pode contar para vocês que já teve filho, que é uma coisa sobrenatural. Então, eu chorei muito. Então, decidi, ela me encaminhou logo pro hospital para tirar o bebê, né? Aí quando chegou lá, gente, me colocaram na maternidade, né? E eu já tinha chorado muito e eu fiquei parada assim, né? Parada assim na minha maca, assim, triste. E vendo as mulheres todas tendo seus filhos. E saber que eu não ia poder pegar no meu, né? Mesmo sabendo que ele já estava formado. Então fui. Aí tinha uma menina do meu lado, só que o bebezinho dela tinha um mês de gestação e ela estava sangrando muito, né? Ela estava sangrando muito, porque ela também tinha perdido. Aí eu fui e disse assim, mulher, não fica assim não, prendendo a sua perna não, porque como a doutora já disse, quanto mais você prender, mais sofrer você vai. Que você faça força para você sair desse lugar, desse jeito, dizendo a ela, né? Eu dando força a ela porque ela tava sozinha lá. Aí ela começou a fazer força. Aí tinha uma mulher que tava tendo um bebezinho, que ela foi e entrou. Aí disse assim. Só que aí nessa hora a enfermeira tava falando comigo, que era uma amiga minha de Itapororoca. Ela foi conversando comigo, né? E quando eu falei isso com a menina, aí foi essa mulher que já tava perto de dar luz, tava já esperando só pra ir pra sala, né? Só que ela ia ter normal. Aí ela foi, disse, aí vendo eu dando uns conselhos pra menina que tava na maca da frente, ela foi e disse assim, eu não me esqueço nenhum momento disso que ela disse. Ela foi e disse assim, é bom porque como minha barriga era grande, elas achavam que eu ia ter meu filho também, né? Ela disse, pra você é fácil.
desse jeito. Quando eu entrei pra lá, eles proibiram eu me alimentar e beber água, né? Para o efeito do remédio fazer mais rápido. Sendo que eu me lembro que eu passei 2 dias para poder o efeito do remédio fazer. Então eu passei 2 dias de fome e de sede. E eu me lembro que no segundo dia, eu não gosto nem de me lembrar. No segundo dia, o meu marido que faleceu foi lá. No segundo dia que eu tava lá, né? Aí ele falou assim, perguntou, né, como eu estava, tal, disse que estaria comigo desde que quando eu entrei eu já estava conversando com ele dizendo que ia dar tudo certo, que agora a gente ia ter nossos filhos, que Renesme ia vir, né? Não se preocupasse que Deus tirou esse, mas Deus sabia de tudo e que eu entregasse na mão de Deus. Eu acho que era mais 11 horas da manhã. E eu fui. E eu não chorava, gente. Eu já tinha chorado tanto antes de entrar na sala que eu não chorava. Aí a menina que tinha falado que eu ia pegar meu filho foi e falou assim pra enfermeira: desculpa, eu não sabia porque ela nem chora, não chora. Aí eu peguei e falei assim: eu não estou chorando agora, mas eu já chorei muito. E pode acreditar que só Deus sabe do meu coração. E outra, Deus sabe de tudo. E eu não vou me abalar agora, porque Deus sabe de tudo. E eu não tava passando bem, gente. Não tava passando nada bem. Aí passei os 2 dias e quando ele foi embora, que eu acho que era umas 12 e pouco por aí, que tinha passado a hora da visita, aí ele falou lá eu falei assim: eu tô com muita fome porque eles não estão deixando eu comer nem beber água. E eu fazia assim, ó, nem cuspe não tinha mais. Eu falei: eu tô com fome. Aí ele falou assim: vou falar com o doutor para ver se o doutor libera comida para você. Aí o doutor foi e liberou só um suco de caju para mim. E eu amo suco de caju. Liberaram um suco, aí ele foi e disse assim: traga um suco de caju para ela, que ela ama suco de caju. Não traga de goiaba não, que ela tem crise de rins. Aí pronto, gente. Quando eu tomei esse suco de caju, comecei a passar mal. Comecei a vomitar. Olha, gente, pra vocês terem noção, eles tentaram, minha mãe e ele falaram eu acho que eu nunca vi eles tão aperreados como nesse dia. Falaram com os doutores pra ver se eles podiam fazer uma cesariana em mim, né? Porque eu tava sofrendo muito. Só que eles falaram que eu não podia fazer cesárea, porque minha barriga tava murcha. E eles não sabiam o tanto que o bebê estava em decomposição. Tipo, se poderia até dar uma infecção generalizada e eu morrer. Eles dizendo: não posso abrir a barriga dela não, ela vai ter que colocar por baixo. E a gente vai fazer uma coletagem nela, porque como a doutora colocou que o bebê já diminuiu centímetros de cabeça e perdeu mais de quase 1 quilo, então a gente não pode realmente
fazer, ela vai ter que aguentar. Aí pronto, gente. Quando minha mãe ele escutou que eu ia morrer, eles ficaram muito desesperados, gente. Muito desesperados. Eu só vi eles andando para um lado e para o outro, um lado e para o outro. Aí pronto. Aí eu sei que como na sala de que a pessoa vai ganhar o bebê, não pode ficar homem muito tempo na sala, né? Até porque as mulheres lá, né, estão em trabalho de parto. Então ele teve que sair e eu fiquei lá sozinha, né, pensando. Aí começou umas coisinhas estranhas nas costas. E tipo, eles colocando remédio em mim direto. Gente, eu acho que eles colocam. Eu não vou dizer o nome do remédio porque não pode, né? É um medicamento lá pra me colocar, pra o bebê nascer. E fazendo tomar esse mesmo medicamento. E colocava muito lubrificante. Parecia até. Gente, mas era. Olha, pra vocês terem uma noção. Eu tava com as partes já inchadas. De tanto eles forçar o remédio para entrar no meu útero. Tinha hora que eles colocavam de 4 remédios. E tome lubrificante, gente. Eu sentia o remédio rasgando por dentro. Gente, que quando der fé, ele saiu, que eu tomei esse suco, começou a vontade de vomitar. E eu vomitava e mijava na mesma hora. Vomitava e fazia xixi na mesma hora, gente. Eu só sei que eu comecei a gritar pela minha mãe. Mãe do céu, tô passando mal. Aí eu comecei a gritar, gente. Deus é muito maravilhoso, gente. Eu agradeço muito a Deus, muito. Porque, gente, a dor que eu tava sentindo, que eu comecei a sentir, gente, se eu imagino assim, eu passei esse mês todinho, bebê murchando, Deus me preparando pra mim poder ter esse filho. Um filho que não ia nascer vivo, que poderia ter tirado minha vida, né? Porque, gente, eu sofri tanto, gente, pra ter ele. Eu sofri tanto. E as únicas pessoas que foram me ver, que cuidaram de mim, foi as únicas pessoas que eu quis manter minha vida, porque foi um momento triste para mim e que eles não me abandonaram. E tem muitas pessoas que em alguns momentos ficam se questionando, dizem assim, tipo, fulano fez tão mal a você e você ainda fala, ainda convive com a pessoa, ainda vive, ainda ama, sei lá. Eu acho que isso só pode ser amor. Mas olha, gente, a gente nunca deve abandonar quando a gente precisou, quando a gente estava lá no fundo do poço, lá no fim, esteve com a gente. Nunca, mesmo que a nossa vida esteja bem, que a nossa vida não precise dessa pessoa, a gente nunca pode abandonar essas pessoas, porque vira uma parte da gente, né? Eu acredito que sim, que essas pessoas são anjos na vida da gente. E tipo, eu poderia até mudar muitas coisas da minha vida, mas essa parte é uma das que eu mais amo em mim, que é nunca abandonar quem já me ajudou. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? Então, resumidamente, eu fui para a sala de cirurgia. Gente, foi uma coisa tão espetacular, assim, uma coisa que eu não sei explicar, gente. Eu não sei explicar. Sei que quando eu tomei o suco, eu comecei a sentir a dor. Elas colocaram logo uma tenda assim, ó, rodeando minha cama. E eu achei assim uma coisa assim que até hoje eu me lembro que o doutor falou assim, gente. Eu acho que eles acharam que eles dentro da minha barriga tava podre. Olha, gente, ela vai começar agora em trabalho de parto.
Só que o bebê dela tá morto e já está em decomposição dentro da barriga dela. Então vocês não se impressionem do odor que vai sair. Eu disse, pronto, tô podre por dentro. Na mente deles e no meu pensamento eu tava entendendo isso, porque eles estavam dizendo que meu filho tava podre dentro, eu tava podre por dentro, né? Ai, gente, e quando der fé, que eu comecei a vomitar e fazendo xixi, menino, minha mãe ficou pegada na minha mão. Quando der fé, deu uma explosão tão grande de sangue que esse negócio assim que tava rodeando a cama, a gente ficou cheio de pingo, e aquela poça de água com sangue, foi de sangue, era só sangue e era igual tivesse explodido, agora estourado. Quando a gente aperta assim uma bola, que ela estoura no facinho, né, água, desse jeito, gente, e não teve cheiro nenhum, não teve, nem cheiro de sangue não teve. Aí minha mãe ia correr, gente, se ela tivesse aqui, ela ia falar, confirmar, e ela ia correr e eu peguei na mão dela com a mão de sangue. Não, mãe, não me deixa aqui não, mãe, sozinha. Eu só sei que a minha mãe foi ver, o bebê tava nascendo pela bunda, o bebê morreu sentado, nasceu pela bunda e saiu bunda com perna, primeira bunda e as pernas, né? Assim, o bumbum aqui e as pernas pra dentro. E o corpinho, que eu não sei, gente, que imagina se esse bebê tivesse com o mesmo peso, eu não ia aguentar. Ter esse bebê assim, eu não ia aguentar, eu ia sofrer muito. Aí o que acontece? Elas me encaminharam pra sala de cirurgia nas carreiras, né? Pra ter o bebê normal. Quando chegou lá dentro, gente, o doutor disse, vai, aperta a cirurgia, a anestesia, me lembrei logo do sonho. Amarraram meus braços, me lembrei logo do sonho. Eu falei assim, não precisa. Não precisa o senhor me dar anestesia, não quero que o senhor me corte. Aí ele foi e falou assim, mas vai ter que cortar porque ele tá engasgado a cabeça. Eu disse, aí eu peguei, gente, eu pedindo a Deus, Deus me ajuda, meu pai, me ajuda. Pedindo forças a Deus. Aí eu fazendo muita força. Aí a enfermeira que tava comigo disse, faça força. Quando o doutor foi para preparar a injeção para me dar, para cortar, para tirar a cabeça dele, quando ele veio, ela disse, doutor, não precisa, ela conseguiu. Aí disse, mas vai ter que coisar por causa que a gente não sabe como vai sair a placenta, e ela vai ter que fazer coletagem porque o bebê nasceu morto. Gente, olha, eu agradeço tanto a meu pai, meu Deus, porque não precisou. Eu não fui cortada, eu não tomei, eles não deram anestesia em mim. Minha placenta saiu inteira, não fiquei com nada, gente, com cheiro, nada que eles pensaram. Eu fui, manhã disse, eles não deixaram, eu só tenho um arrependimento, que quando meu filho saiu, eu pedindo para elas me deixar ver o meu bebê, meu filho, e eles não deixaram, dizendo que ia levar na sala, que era para me descansar, porque eu tinha sofrido muito, que era para me descansar, que quando eles limpassem ele, porque ele estava saindo as peles, eles levariam para me ver. Só que depois eu vi que era mentira, porque em seguida, de manhã, minha mãe foi chamada na assistência social, e lá mandaram no mesmo horário uma psicóloga para conversar comigo, que não ia poder mostrar o bebê, porque eu estava pedindo muito para ver meu filho, pelo menos a última vez, e eles não deixaram.
tinha pegado nele ainda, então eu queria pelo menos sentir ele. Mas minha mãe fala, até hoje minha mãe fala que ele era muito lindo, bem branquinho, os cabelos pretos, e mãe fala que ele tinha os olhos azuis. Então eu fico assim, né, bem, às vezes eu fico pensando nele, como seria ele com o Anthony. E talvez se eu tivesse ele ainda, não sei como seria, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, não tão feliz, mas espero que vocês tenham gostado desse relato. E quero também dizer a vocês que mesmo que você esteja passando por um momento muito triste, de uma perda muito importante para você, não desanima, não desconfia, não deixa de confiar em Deus, porque Deus vai dar a vitória. E eu, que não poderia ter filho mais por causa de uma gestação de um bebê morto, tive Anthony depois de um ano, para vocês verem, né? Carregue Deus no coração de vocês, para onde vocês forem. E mesmo que a batalha não seja tão fácil como a gente quer, que a gente possa abençoar e ser abençoado pela presença de Deus. E também já quero aqui desde já agradecer por todos que ficaram comigo nesse tempo, nesse período. Ele que também já está no céu com meu filho, que Deus, que peço que sempre que Deus coloque e deixe ele sempre aos cuidados de Deus. É uma pessoa muito importante para mim, que nunca vai deixar de ser. E eu tenho certeza que agora ele está com meu filho lá, fazendo uma companhia para ele, junto com a minha avó e meu avô. Eu espero que todos que estejam e passaram momentos difíceis comigo, quando eu estava num momento difícil, que todos sejam felizes, que a gente conquiste a nossa felicidade. E também quero agradecer as amizades que foram me ver quando eu estava em um hospital, né? Porque a amizade não é só em festa, né, gente? Eu quero agradecer primeiramente a minha irmã e a minha mãe, que sempre estejam e está comigo toda a vida, toda a minha precisão. Quando eu preciso, sempre eles estão comigo. Infelizmente, uma das pessoas que eu amava faleceu, está no céu, mas também sou grata por ele ter existido na minha vida. Ao pai de Anthony, a Beto também, que me ajuda quando eu preciso. A Aniele, que sempre está comigo para me aconselhar. A Jéssica e a Stephanie, que sempre estão comigo quando as coisas apertam. A Raquel, um beijo a todas vocês. Vocês moram no meu coração. Que vocês sempre sejam e tenham essa luz que vocês têm, carrega no coração de vocês. Eu espero que a gente sempre tenha essa boa amizade, né? Porque Deus sabe de tudo e a gente não sabe muitas coisas, mas Deus vai revelando pra gente